Bom dia, eu sou Camila Barros e começa agora o Veja Mercado dessa segunda-feira, 19 de fevereiro. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, pela manhã, nas redes sociais de Veja e também no Spotify. Um breve giro pelos mercados, hoje as bolsas europeias operam em queda nessa manhã. E as bolsas americanas se mantêm fechadas devido ao feriado do Dia do Presidente. Sem as negociações por lá, as liquidez do mercado ao redor do mundo se mantêm comprometidas. Para conversar com a gente hoje, eu convido José Cláudio Securato, que é economista e CEO da Sandpol Escola de Negócios. Tudo bem, Securato? Muito prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Olha, trimestralmente, a Sandpol divulgou um índice de confiança dos CFOs, que é um termômetro ali para o humor dos executivos financeiros do país. Antes da gente falar dos resultados da última pesquisa, eu queria que você explicasse para o público como essa pesquisa é feita, como ela é medida e o que exatamente ela busca medir. Perfeito. A Sandpol realiza esse estudo junto com o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo, né? Por isso que a gente chama de índice de confiança do CFO. O CFO seria o diretor financeiro, né? Aquele que controla as finanças das empresas. Essa parceria é importante porque a gente consegue reunir um número de respondentes bastante importante, um número de pessoas bastante elevada, e tem uma representatividade muito grande na formação do PIB do Brasil. Os respondentes das grandes empresas, os diretores financeiros das grandes empresas, eles concentram cerca de 25% da geração de PIB na economia. Então, a ideia central é entender qual a confiança desses executivos para os próximos 12 meses. E a gente divide a pesquisa em três partes. A confiança com a macroeconomia, a confiança com o seu setor da economia, um índice setorial, e, por fim, a confiança com a sua organização, com a sua empresa em si. Então, esses três fatores é o que compõem o índice de confiança do CFO, calculado pela Sandpol e pela IDEA. Perfeito. E na última edição ali do quarto trimestre de 2023, a pesquisa mostrou um aumento de otimismo, principalmente em relação aos setores e às empresas que esses executivos atuam, né? O que explica esse aumento de otimismo? As empresas, elas têm uma alta capacidade de gestão. A gente está falando de grandes empresas, com profissionais muito capacitados, que compreendem muito bem o cenário econômico e que, por isso, conseguem organizar, manejar, gerir os seus próprios resultados. Então, às vezes a gente vê resultados que o índice de confiança de mercado não é tão bom, mas, por outro lado, as empresas estão confiantes na sua própria capacidade de gestão. Os setores, de forma geral, vão bem na economia brasileira e tem uma diferença grande. Às vezes, o setor não vai tão bem, mas aquela empresa no setor está conseguindo performar. Então, isso, no último índice que a gente calculou, mostrou que os respondentes estão confiantes com as suas empresas e seus respectivos setores. Securato, só para um contexto para o nosso público, quando a gente fala em setores, de quais setores da economia brasileira a gente está falando? A gente está falando de indústrias, a gente está falando de serviços, a gente está falando de vários setores do setor agro, então indústrias de vários tipos, a gente está falando de varejo, a gente está falando de setor farmacêutico, ou seja, quando a gente fala de setores da economia, é importante quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, lembrar que são setores produtivos ou de prestação de serviço, ou do agronegócio. Esses são os três grandes setores. Então, tudo que a gente vê produzido de prestação de serviços, a gente, de certa forma, vê aqui no índice, porque os diretores financeiros dessas empresas, eles participam dessa pesquisa junto conosco. Apesar do otimismo com os setores e as empresas ter aumentado, o otimismo com a macroeconomia, a economia brasileira como um todo, caiu 1,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Na sua opinião, o que explica, quais fatores macroeconômicos explicam essa queda no otimismo? Acho que o grande ponto hoje de incerteza com relação à macroeconomia brasileira é a questão fiscal. O PIB brasileiro ele cresceu no ano passado e deve crescer mais do que a expectativa esse ano. O desemprego continua em queda, a inflação está sob controle dentro da meta de inflação no ano passado e nesse ano ainda em observação. O juros está num ciclo de queda, a gente está entendendo agora o quanto que ele vai cair. O câmbio está estável, não tem grandes variações na cotação do dólar, e o setor externo está superavitário. Então, você vê que a maior parte das variáveis econômicas, elas estão num certo equilíbrio e com um certo otimismo. O fiscal, ou seja,
o controle do orçamento, né, para que a gente não tenha déficits orçamentários, e o tamanho da dívida pública são os dois grandes pontos de atenção. É isso que a gente chama de fiscal como um todo. Então, esse ponto ele é importante porque isso depende não só do governo federal, mas também depende do Congresso, né? Lembrar que os dois poderes trabalham em conjunto para que o fiscal seja organizado. Essa organização é importante porque, não havendo essa organização ao longo de 2024, a gente deve ter influência na inflação, portanto, na taxa de juros e, portanto, no PIB do emprego. Então, os efeitos eles vão cascateando. Então, no curto prazo, as variáveis estão bem, mas a preocupação fiscal é o que chama atenção, que reflete, né, no índice de confiança, né, com a queda, como você comentou. A pesquisa busca também entender quais são as maiores inseguranças, né, dos executivos em relação aos negócios. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as maiores preocupações desses executivos. Acho que tem duas grandes preocupações que eu queria destacar. A primeira é a demanda do mercado interno. Então, ou seja, eu ofertando meus produtos e meus serviços, eu vou conseguir vender? Hoje, a gente tem um problema muito grande, que é o nível altíssimo de endividamento das empresas e das pessoas físicas. Então, se eu vendo ou presto um serviço diretamente para a pessoa física, apesar do nível de emprego, ou seja, do desemprego estar baixo, relativamente baixo versus o nosso histórico, o nível de salários ainda é baixo. Ou seja, a renda não é alta, os empregos não são de qualidade. As pessoas estão trabalhando em empregos que pagam menos e muitas das pessoas estão trabalhando com empregos que usam menos a sua capacidade, né? E isso faz com que as pessoas tenham, portanto, menor renda, menor capacidade de gastar. Somado a um alto nível de endividamento das pessoas físicas, elas têm menos capacidade de tomar crédito, novos créditos, financiamentos, seja para parcelar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, ou para financiar um automóvel e até financiar uma casa. No lado da empresa, acontece a mesma coisa. Se eu presto um serviço ou vendo um produto para a empresa, eu estou no mercado que vende só para a empresa, não para o consumidor final, o problema é igualmente dramático. As empresas estão muito endividadas. E aqui vale destacar que não só as pequenas e médias empresas, mas as grandes empresas também têm um nível de endividamento alto do histórico que nós temos no Brasil. Essa é uma grande preocupação, então, né? Para quem que eu vou vender? A segunda grande preocupação das empresas entrevistadas é talentos, né? É ter pessoas altamente capacitadas para conseguir trabalhar. Então, existe uma sofisticação do trabalho, existe, né, uma integração cada vez maior com a inteligência artificial. Isso requer pessoas mais preparadas, e as pessoas mais preparadas, com mais formação, pós-graduação, programas de MBA, pessoas que têm capacidade de maior performance, essas pessoas estão escassas, né? Então, retenção de talentos seria a segunda grande preocupação dos executivos. A pesquisa analisa também perspectivas futuras de investimento, né? Eu queria saber no que essas empresas pretendem investir em 2024. É muito interessante que, apesar, né, apesar do macroeconômico não estar super incentivado, né, não está tão confiante, as empresas estão confiantes com seus setores, com as suas empresas, então tem muito investimento, principalmente em ampliação de capacidade instalada, né, que significa aumentar o tamanho da fábrica, significa aumentar o número de lojas no varejo, né, significa, se eu sou uma rede hoteleira, aumentar o número de quartos. Então, aumentar a capacidade instalada significa conseguir atender mais pessoas. Então, essa é a primeira decisão de investimento que as empresas estão tomando. É uma decisão importante porque ela é geradora de emprego e geradora de riqueza. E a segunda, né, que são investimentos em tecnologia, né, que a gente chama de investimentos em tecnologia da informação, entende? Esses investimentos são importantes, mas eles têm uma característica não só de ampliação de oferta, né, de prestação de serviços de produção, mas também de redução de custo, né? Quando a gente nota o aumento de investimento, né, a gente teve 20% dos respondentes falando em investimento em tecnologia, isso denota também aumento de produtividade, ou seja, automação de tarefas, né? Tarefas que são repetitivas, tarefas de baixa interação social, são tarefas com características que um software pode fazer. Então, implementações de novos softwares, de novos sistemas dentro das empresas, para tornar tarefas cada vez mais automatizadas. Essa é a segunda grande fonte de investimento. Então, esses dois, né? Ampliação de capacidade instalada
investimentos em tecnologia responderam por 40% do foco dos investimentos dos diretores financeiros das empresas brasileiras. Perfeito. E em relação ao financiamento, como é que essas empresas pretendem levantar recursos? E um cenário de juros altos continua afeta de algum jeito essa busca por financiamento? Os juros altos sempre afetam o financiamento, né? Sempre afetam os investimentos. Algumas das empresas, a maior parte das empresas, elas ainda têm altos lucros e estão reinvestindo esses lucros. Então, lembrando, né, quando uma empresa tem lucro, ela tem duas alternativas. Ela pode distribuir o lucro para os seus sócios, né, seus acionistas, ou ela pode reinvestir o lucro. Então, a gente está vendo uma diminuição da distribuição de lucros para os acionistas, os dividendos, né, e aumentando, né, o uso desse recurso, desse caixa, para novos investimentos. O que, em certo aspecto, foge um pouco, né, de financiamentos de bancos, né, que têm juros altos, né, o patamar de juros brasileiro. A outra coisa, né, que complementa reinvestimento de lucros é aproveitar o próprio recurso em caixa, né? Então, quem tem recurso em caixa, hoje está usando para financiar, principalmente aí operações mais de curto prazo, né? Então, esses dois itens responderam por mais de 50% dos financiamentos. Somente 14% dos respondentes falaram em recorrer a empréstimos bancários para financiar os seus investimentos. Então, a gente vê, né, que é uma característica também específica dessas empresas, são grandes empresas, são empresas que têm alta capacidade de geração de recursos e conseguem se proteger hoje de um mercado de crédito mais caro, né? Mas, claro, se a gente tivesse taxas de juros menores, mercado mais incentivado, a gente deve ver uma mudança, né, disso para as empresas preservando o seu caixa, né, preservando seus lucros, e aí indo para o mercado bancário tomar empréstimos, mas aí com taxas mais competitivas. E essas empresas, segundo a pesquisa, estão otimistas com um aumento, né, da rentabilidade e dos lucros. Queria saber o que possibilita esse cenário. Olha, principalmente a sua capacidade de gestão. A gente, hoje, né, quando a gente olha empresas que estão muito bem organizadas, a gente sempre, de forma didática, né, a gente gosta de separar em dois grandes pontos, né? Tem as receitas, ou seja, o que eu vendo, o que eu ganho de dinheiro, e tem meus gastos, né, aquilo que sai de dinheiro da empresa. As receitas é difícil da gente controlar. As receitas a gente tem uma limitação, eu preciso que alguém compre. Eu quero vender, mas eu preciso que alguém compre. Agora, os gastos é um ponto de autocontrole. Então, empresas que têm boa gestão, elas planejam vendas de forma uma forma mais previsível, cautelosa, né, para que elas de fato consigam bater suas metas de venda. E, por outro lado, elas são muito rígidas com relação ao controle de custos, né, o controle de gastos, né? Esse controle de gastos, né, é o que faz com que tenha uma diferença para gerar o resultado. Então, eu vou vender mais, né, vou tentar vender o máximo possível, mas como eu não controlo a variável venda, porque alguém precisa comprar, depende da decisão de terceiros, essa decisão de quanto eu vou gastar, a decisão está na minha mão. Então, a gente está vendo aqui empresas muito bem geridas, que tomaram decisões, né, de custos e despesas bem controladas, e isso dá confiança para a geração de resultado nos próximos 12 meses, que é o horizonte da pesquisa. Perfeito. E eu queria saber, na sua perspectiva, quais são os fatores que o país pode melhorar para aumentar esse desempenho das empresas e também o otimismo dos executivos? Acho que hoje, né, o governo, e colocando o Congresso também dentro desse aspecto, afinal de contas, né, não só o Poder Executivo, o Poder Legislativo também participa muito das decisões econômicas, a gente teria duas agendas importantes. Primeiro, né, continuar a reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada uma regra geral da reforma tributária, e agora a gente precisa detalhar por novas leis, né, por outras leis que vão complementar essa grande legislação, essa primeira legislação feita, detalhando aspectos mais operacionais, inclusive definindo a carga tributária em si, né? Esses aspectos são muito importantes, né? As empresas aguardam essas definições de forma ansiosa, porque tem toda uma mudança operacional de como recolher tributos, né? De como se organizar, né? O Brasil é um país muito grande, né? Com um conjunto de legislações tributárias muito sofisticadas, então essa simplificação tributária que a reforma prometeu, né, ela ainda precisa ser detalhada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é como que o governo deve atender a questão fiscal, a questão dos gastos públicos, né?
como eu comentei, esse ponto é muito importante, porque ele ajuda a gente a traçar as perspectivas de juros, de inflação e até de PIB, de geração de emprego. Então, hoje o fiscal ele é muito importante. A gente poderia endereçar a questão de fiscal por meio de uma reforma administrativa, né? Ou seja, né, reduzindo gastos, né, do próprio poder executivo, né, gastos de gestão, gastos do funcionalismo público. Essa é uma alternativa, né? Faz décadas que o Brasil ensaia uma reforma administrativa, mas, resumidamente, são dois grandes pontos, né? A reforma tributária e como é que o Brasil vai endereçar a questão fiscal poderiam ajudar muito para a competitividade. Esses dois fatores certamente fariam a inflação baixar, fariam as taxas de juros baixarem ainda mais, e isso daria mais dinamismo, né, para crescimento econômico e geração de empregos. Perfeito. E aí, saindo um pouco aí do escopo da pesquisa dos CFOs, eu queria saber se você está otimista para a economia brasileira em 2024 como um todo. Eu estou cautelosamente otimista, né? Eu acho que as variáveis econômicas brasileiras, né, estão num patamar interessante. Fazendo um breve histórico, né, o Brasil entrou muito mal na pandemia. A gente já veio de resultados econômicos muito ruins, né? PIB baixo, desemprego alto, uma taxa de juros também alta na época. A pandemia, como foi ruim para o Brasil, foi ruim para o mundo inteiro, né? Isso causou um grande desequilíbrio, né, em todas essas variáveis econômicas. Então, o Brasil vem recuperando desse pós-pandemia. Ano passado foi um ano surpreendentemente positivo, né, em termos de geração de PIB. Em termos de PIB, não foi divulgado ainda oficialmente o PIB de 2023, mas deve ser em torno de 3%. Esse ano as expectativas estavam em 1,5%, mas muitos estudos já mostram PIBs para 1,8, quase aproximando de 2, então as perspectivas estão subindo, né, em termos de geração de PIB. O emprego segue bastante resiliente, né, a gente não com qualidade de emprego, mas com bastante geração de emprego. Então, veja, o Brasil, de forma geral, né, ele vem bem na macroeconomia. Apesar da gente ter um fiscal ainda gastando muito, né, da gente ter um gasto e um déficit público muito elevado. Então, acho que o interessante eu estou otimista, acho que, né, o Brasil oferece condições para resultados das empresas. Claro que vai ter muito trabalho, vai ter que ser muito competitivo, as pessoas têm que ser muito qualificadas para conseguir endereçar, né, uma agenda de transformação também do mundo muito forte. E a gente o meu cautelosamente é porque a gente tem que ter cautela também para entender os próximos passos, né? A gente ainda está em fevereiro, a gente precisa ver os próximos passos do governo com relação principalmente a essa agenda fiscal que eu comentei. Certo. Muito obrigada, Securado, pela sua participação. Foi uma honra tê-lo aqui. Saiba que as portas são sempre abertas para você voltar. Obrigado, Camila. Adorei o convite. Até a próxima. Obrigada. Este foi o Veja Mercado desta segunda-feira, 19 de fevereiro. Muito obrigada pela sua audiência e eu gostaria de lembrar que o nosso programa é patrocinado pela JHSF. Até amanhã.